O que eu quero, o que eu quero gravar para o vídeo de hoje é o seguinte, eu só quero comentar bem brevemente, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, sobre esta primeira parte de sobre fonética e fonologia, né, que eu estou gravando aqui no canal. No vídeo passado eu já terminei toda a parte sobre fonética deste livro aqui, ó, Fonética e Fonologia do Português. Este livro foi um dos livros que a professora utilizou na disciplina de fonética e fonologia que eu cursei em 2022. E aí, no vídeo passado, eu finalizei a primeira parte que é só sobre fonética, que eu comecei essa playlist no finalzinho de 2022 ou início de 2023, e hoje é dia 17 de maio de 2024, quanto tempo, né? Mas consegui terminar. Então eu só quero aqui passar as páginas mesmo e comentar alguma coisa brevemente sobre isso. Primeiro, eu me chamo Alex Pavanello, sou estudante do curso de Letras Português e Inglês aqui na PUC-PR. Eu entrei em 2022, entrei no terceiro período, porque eu já havia cursado Letras antes, por 3 períodos, pedi equivalência de 15 disciplinas, consegui de apenas 9, então estou desperiodizado, apesar de já estar aqui há quase 2022, 2023, quase 2 anos já, né? E vou demorar bastante para terminar essa faculdade, porque eu faço poucas matérias, 2, 3, às vezes no máximo 4 disciplinas por semestre. Mas atualmente estou no 5º período, mas isso não significa nada porque eu tenho disciplinas do 3º para fazer ainda no 4º, enfim, por aí vai, vou levar bastante tempo. O fato é que fonética e fonologia é uma disciplina que eu já cursei, é uma das disciplinas base do eixo linguístico deste curso. O curso de letras ele tem eixos, eixo de literatura, de linguística, de língua estrangeira moderna, eixo de pedagogia e educação também, entre outros, mas principalmente literatura e linguística. E fonética é o primeiro nível linguístico ali, fonética e fonologia, né? Porque a linguística ela tem níveis de linguística interna para se entender a língua. Começa da menor unidade para a maior. A primeira é fonética e fonologia, depois morfologia no nível da palavra, sintaxe no nível da sentença e assim por diante. Então tá, fonética, o que é então fonética basicamente? Começando, né, a breve revisão aqui, fonética é diferente de fonologia, né? Que eu vou começar semana que vem essa nova playlist de fonologia. Eu acho que talvez eu mantenha nessa, não sei. Provavelmente eu mantenha nessa mesma aqui. Então, fonética nada mais é do que uma área de estudo que se dedica ao estudo... é uma área de estudo que se dedica a entender os sons da fala humana. De que maneira? Descrevendo, transcrevendo e classificando esses sons da fala humana. E aí existem muitos detalhes a se considerar para conseguir cumprir essa missão, né? E o primeiro deles é entender o que é o aparelho fonador. O aparelho fonador é a região que nós utilizamos para produzir os sons da fala. Então, isso do ponto de vista físico mesmo, biológico. Então, nós temos basicamente 3 sistemas: sistema respiratório, sistema fonatório e sistema articulatório, sistema fonatório e sistema respiratório. Articulatório, faringe, língua, nariz, boca, palato, lábios, dentes e por aí vai. Boca não, é a boca como um todo, na verdade, né? Sistema fonatório, laringe, onde está a glote, sistema respiratório, pulmões, músculos pulmonares, brônquios e traqueia. Depois disso, entendido que existe, isso se chama trato vocal, junto com as pregas vocais também, entre outras, né? Então, isso é o trato vocal. E aí, tem que entender o que é a descrição de segmentos. Daí são 2 segmentos básicos na transcrição, descrição e classificação dos sons da fala humana. Os sons consonantais e os sons vocálicos. Consoantes sempre tem outras características, mas a principal é que sempre há obstrução da corrente da passagem da corrente de ar, enquanto que vogais não. Vogais, a corrente de ar ela passa livremente. Tem que entender basicamente isso. Essa é a diferença entre consoantes e vogais. E aí as consoantes, existe uma tabela fonética internacional que é possível classificar as consoantes, seja de qual língua for. De que modo? De que a partir da observação de onde o lugar onde acontece essa consoante no trato vocal e a maneira como isso acontece. O lugar de articulação são alguns, principalmente se ele é bilabial, se é lábio-dental, se é dental, se é alveolar, na lâmina da língua, se é alveopalatal, se é palatal, velar ou glotal. E quanto à maneira como isso ocorre, a maneira no trato vocal como está acontecendo aquela consoante, ela pode ser oclusiva, nasal, fricativa, fricada, TEP, vibrante, retroflexa, lateral. Vou dar um exemplo aqui, a palavra bola, por exemplo, nós temos uma consoante ali que é B, né? Então B de bola, B. Não esse E que está junto com o B, porque isso é uma vogal, mas só o som do B é difícil, né? B. B. O que está acontecendo aqui? Essa consoante está, a corrente de ar está sendo obstruída e ela está parando o quê? Nos lábios, aqui ó. B. Então, o lugar de articulação, onde está acontecendo, só estou dando um exemplo aqui, tá?
é bilabial. Então aqui, ó, bilabial. E a maneira como ocorre é de maneira oclusiva ou explosiva. Então quando ela sai explodindo. Bola, bola. Então é para isso que serve entender estas questões de fonética para conseguir classificar e entender os sons da fala humana, né? Tá, daí nós temos uma tabela fonética internacional, como eu já mencionei, e serve para absolutamente qualquer língua, tá? Avançamos aqui, tá. Depois disso, nós temos no livro ali outro segmento, que não é somente o segmento consonantal, como eu disse, são dois, né? Segmento consonantal, de consoantes e de vogais, do vocálico, né? As vogais, a descrição, né, dos segmentos vocálicos tem uma característica diferente, que ela classifica não de acordo com o modo de articulação, ou a maneira de articulação, ou o lugar, né? Não, ele também, na descrição dos segmentos vocálicos são utilizados outros aspectos, são três: a altura da língua, ou seja, quanto a língua se movimenta, quanto mais para cima, próximo do céu da boca, ou quanto mais para baixo. A anterioridade da língua, ou seja, mais profundo da boca, mais próximo dos lábios, ou então o arredondamento dos lábios, a forma dos lábios. Então, ó, A, E, I, O, U, ó, bem arredondado, tá vendo? Enquanto que o E não é arredondado. E por aí vai. Então, cada uma dessas vogais, elas tem sua classificação com relação a esses três aspectos. Tá. Depois entendemos o que é o ditongo, que é um encontro vocálico dentro de uma mesma sílaba, né? Porque toda palavra ela tem mesmo a sua estrutura de sílaba, e essa estrutura de sílaba, ela respeita, de acordo com esta autora aqui deste livro, a sílaba ela respeita uma força de corrente de ar. Então, por exemplo, imagine o gráfico dessa maneira, assim, ó. Isso aqui é uma sílaba, porque neste formato de gráfico é que a gente consegue entender esta força da corrente de ar. Então, o pico da sílaba, o núcleo, é onde tem a maior força da corrente de ar. E diante disso, você tem uma parte antes e uma parte depois, que a intensidade ela aumenta. Então, a intensificação da força chega no pico e a diminuição da força. E aqui que você entende o que é então uma sílaba e o que são os ditongos crescentes e decrescentes, porque na sílaba é um encontro vocálico, né? Então, de duas vogais. Seja uma vogal é uma semivogal, ou uma glide, né? Ou uma semivogal é uma vogal. E se ela é uma vogal, é uma semivogal, ou uma semivogal, é uma vogal, é o que vai definir se é um ditongo crescente ou decrescente em relação ao pico da sílaba. Então, se no pico da sílaba você tem uma vogal, e aí anterior a ela você tem uma semivogal, então disse que é um ditongo crescente, porque ele está crescendo em relação ao pico da sílaba. Agora, se é o contrário, ou seja, se você tem uma vogal e depois dela uma semivogal, então é um ditongo decrescente. Beleza? Basicamente é isso. Depois o livro classificou as vogais tônicas orais, que são basicamente 7. Que mais? Vogais pré-tônicas orais, antes da acentuação tônica. Vogais pós-tônicas orais também. Tá? Vogais nasais, né? Que aí já existe o uso aqui no trato vocal que deixa a vogal nasalizada. Então, porque o ar ele passa pela cavidade nasal. Beleza? Então, essa é a diferença entre vogais orais e vogais nasais. Vogais orais, as vogais não passam pela cavidade nasal e as nasais passam. Tá, vogal glide, beleza. Consoantes complexas, que mais que eu poderia mencionar aqui? E por fim, para finalizar esse vídeo de super revisão de tudo que eu gravei por aqui, que não é nada, né, perto do que eu já gravei, transcrições fonéticas, né? Então a transcrição fonética, o que é? Já disse que fonética é o quê? A classificação, a descrição e a transcrição dos sons da fala humana. E existe um alfabeto fonético internacional, assim como tem que existir então uma espécie de escrita fonética. E essa escrita é o que aqui no livro dá-se o nome de transcrições fonéticas. É uma espécie de alfabeto mesmo, que é universal, para qualquer língua é possível colocar. Então é muito interessante esse estudo, porque o mesmo som da fala humana que existe, a palavra e a pronúncia de certas línguas são diferentes, mas os sons não. Então, os sons essenciais. Por isso que fonética é a menor unidade da fala humana, né? A menorzinha. Então, esse ou então SZ, né? Não tem só no português do Brasil, né? Você concorda? Que tem no inglês, tem em qualquer idioma, isso aí. Qualquer idioma não, qualquer língua. Tem diferença entre idioma e língua. Língua é propriamente da natureza do ser humano em si, né? Já o idioma é algo construído, estatal, político, né? Até posso dizer.
Então, transcrição, essa questão da fonética ela é muito importante por conta disso, né? Porque você consegue padronizar ou então universalizar isso aí. Então, vamos pensar no caso do S. A gente usa bastante a sibilante, né? Então, vozes tem no português o tempo todo. Mas também tem no inglês, né? Student, student. Você percebe que você fazendo uma transcrição fonética de algum idioma, de alguma língua, mesmo você não dominando aquela língua, você consegue saber do que se trata aquilo ali, porque tem uma transcrição fonética que você sabe que aquele símbolo se refere ao S, por exemplo. Eu estou falando no inglês aqui, que é porque todo mundo tem uma noção disso, né? Mas imagine que fosse, sei lá, chinês, né? Mandarim, alguma língua indígena ou coisa assim. Então é interessante esse conhecimento de fonética por conta disso, dessa universalização do entendimento das línguas também, tá? Eu fico por aqui, fiz uma breve revisão. No próximo vídeo eu quero começar a fonêmica, que é uma outra situação, né? Diferente de fonética. Fico por aqui, então valeu.